Porque quando a gente começa a adorar o Senhor, né? E principalmente com um repertório que está alinhado com aquilo que você estudou para ministrar. Isso é tão gostoso porque a gente percebe a unção de Deus. Né? Porque o louvor não é uma parte do culto. Não, o louvor também é tudo junto, né? É uma preparação para a palavra, é uma preparação dos nossos corações, vai molhando a terra, com lágrima caindo ou sem lágrima caindo, mas preparando o bom solo do nosso coração para receber a semente gloriosa da palavra. E é tão maravilhoso, esse segundo louvor que nós cantamos, tem uma partezinha que fala assim, quem foi que primeiro deu a ele, que possa pedir para ser restituído? Qual foi de nós que deu primeiro ao Senhor alguma coisa? Quando nós entendemos que tudo partiu dele em relação a nós, foi dele em relação ao homem. Quando nosso coração entende isso, nosso coração é cheio de gratidão e fica muito fácil a gente entender um Deus, não simplesmente um Deus distante, mas um Deus que se fez homem, para que colocasse o coração dele de novo, para que a gente estivesse reconectado com a presença dele. E isso é tão maravilhoso. Vamos orar? Paizinho, nós te damos graças nessa noite. Obrigada, Pai, porque a tua palavra vai ser semeada no bom solo do nosso coração. Nós estamos, Pai, disponíveis para que a tua unção fale conosco, para que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos console, nos constranja com teu amor. Estamos disponíveis, Pai, para receber nesta noite a tua gloriosa palavra e tenho certeza que nós não sairemos deste lugar da mesma maneira que nós entramos. Sairemos mais convictos, mais quebrantados, mais fortes, mais avivados, porque nós sabemos que todas as vezes que nós nos expomos à tua palavra, algo acontece em nossa vida e em nosso coração. Queremos ser marcados nessa noite pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar sobre um assunto. Deixa eu beber uma aguinha antes. Vou falar sobre aliança de sangue. E se você ainda não fez o rema, eu quero te animar a fazer o rema e dizer que essa é uma das matérias do rema. É uma matéria maravilhosa. Então, por mais que a gente suba, que a gente estude, que a gente tente ensinar, a gente não consegue esgotar nenhum assunto aqui. Mas no rema existe uma didática, existe um começo, um meio, um fim de cada matéria, de cada assunto, para que você consiga assimilar melhor as doutrinas da palavra de uma maneira mais fácil, né? Porque, às vezes, as pessoas querem complicar tanto o que Deus descomplicou. Eu sei que existem coisas complexas na palavra, que às vezes demanda muito tempo, mas a maioria das coisas, e as coisas que Deus quer que todo mundo entenda, é muito simples. Então, que nós abramos o nosso coração para receber o simples da palavra. Amém? Então, falando sobre aliança de sangue, é interessante quando a gente olha para a Bíblia, e a gente entende que a Bíblia é um livro de alianças. Tanto é que a gente divide a Bíblia em Novo Testamento e Velho Testamento. Nova Aliança e Velha Aliança. Por que existe essa diferença? Por que Deus estabeleceu alianças ao longo do tempo? Nós vemos que hoje em dia a palavra aliança está se desgastando. As pessoas fazem aliança, desfazem aliança, como se trocasse de roupa. Mas esse nunca foi o plano de Deus, porque Deus, quando Ele estabelece uma aliança com alguém, é uma aliança para sempre. É uma aliança eterna. E Deus não quebra a palavra dele. Abra comigo, por favor, no Salmo 89. Se quiser só abrir, pode ser na revista atualizada mesmo. Salmo 89, versículos 28 e depois o 34, por favor. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, firme com ele a minha aliança. Versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, olha a seriedade que Deus leva à aliança. Quando Ele fala alguma coisa, está dito. Ele não coça a cabeça e muda de ideia depois, não. Porque Ele já foi lá na frente, Ele já foi lá atrás, Ele já disse o que Ele queria dizer. Às vezes a gente diz alguma coisa e a gente muda de ideia. Mas Deus não. Ele permanece. E sabe que existem alianças que são eternas, existem alianças que são temporais, existem alianças que são condicionais e existem alianças que são incondicionais.
Então, Deus estabeleceu uma forma de trabalhar com o homem ao longo das gerações, ao longo das eras, para que o homem tivesse um despertamento para entender quem ele é. É interessante que existem 3 razões básicas para fazer aliança. A primeira delas é por proteção. Quando o mais fraco vai ser protegido por alguém mais forte. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é quando existe uma necessidade de igualdade, de respeito mútuo. E a terceira é o amor e a devoção. Ou seja, você faz uma aliança para estabelecer a devoção e o amor, assegurando a amizade ou assegurando o casamento. Então, isso também é aliança. É interessante a gente perceber que, ao longo da palavra de Deus, Deus foi fazendo alianças de acordo com aquela estação, de acordo com aquela era, de acordo com aquele século, de acordo com o que o homem precisava. Na Bíblia fala sobre 6 tipos de aliança. A aliança edênica, que é quando o homem estava no Éden, antes do pecado, antes da queda. Existe a aliança adâmica, que foi a primeira aliança feita depois da queda. A aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança palestínica. Todas essas alianças, Deus foi fazendo ao longo das gerações para conectar o coração do povo com Ele, de alguma maneira. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 3. E aqui a gente vê o início do sistema sacrificial de aliança. Por que a gente fala sobre a aliança de sangue? Né? Por quê? Porque Deus, Ele entende que precisa de algo para ser purificado. E quando o homem caiu, quando o homem pecou, e ele se distanciou, porque não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que decidiu pecar e se afastou de Deus. Porque todas as alianças, elas são estabelecidas através da fé e da obediência. Então Deus falou, deu uma ordem clara para o homem: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas. E quando o homem comeu do fruto dessa árvore, ele percebeu que ele estava nu. E é isso que diz, olha aqui em Gênesis 3, no versículo 7. Diz assim: abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o pecado tirou do homem a condição de inocência. Aquela inocência gostosa de que quando um pai fala, uma criança acredita. O homem, ele perdeu essa capacidade de perceber, de acreditar plenamente em Deus. E aí, quando ele percebeu, a Bíblia diz aqui, né, nesse texto, que os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que eles estavam nus. Porque antes eles andavam nu no jardim e eles não sabiam que eles estavam nus, porque eles não sabiam o que era ser nu. Porque isso era o inocente, o natural. Então, quando eles perceberam que eles estavam nus, a Bíblia fala que eles coseram folhas de figos para se cobrir, né, para se vestir. Aqui, coseram folhas de figueira e cinzas e fizeram para si. No versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu, versículo 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então o homem, ele percebeu a sua vergonha, ele percebeu que ele estava nu e ele tentou fazer algo. Ele tentou coser folhas ali de figos para cobrir a sua nudez, para se vestir, para tentar esconder a sua nudez, para tentar esconder através de algo que ele fez, né, através das folhas. Mas aqui no versículo 21 fala algo muito interessante. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles de animais para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa foi a primeira vez, relatado na Bíblia, que Deus derramou sangue inocente para vestir o homem do seu pecado.
O homem tentou se cobrir com folhas, com sua justiça própria, com o seu jeitinho. Mas Deus falou, eu estou vendo tudo, não adianta nada esse seu esforço todo de ficar cozinhando folha aí, não. Então Deus pegou peles de animais e os vestiu. Sabe que isso fala para nós hoje a respeito do sacrifício de Jesus. Aqui também esses animais eram inocentes. E foram mortos para cobrir o pecado do homem. E é interessante a gente entender que hoje nós estamos na nova aliança e nós precisamos ser revestidos de Cristo. Porque a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundície. A justiça que Adão e Eva tentou fazer para se cobrir, para ser aceito de volta diante de Deus, para esconder a sua nudez, não resolveu o problema. E Deus os vestiu com peles de animais. Sabe que ao longo das eras e das estações, o homem sempre ficou tentando dar um jeitinho de se reaproximar de Deus, porque ele perdeu a glória, ele perdeu a inocência, ele perdeu a presença perfeita de Deus. E Deus é tão maravilhoso, por isso que eu comecei citando essa música que nós cantamos na segunda música, né? Quem foi que primeiro deu a ele para ser restituído? Quem é que pode chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu te dei isso, isso e isso, você está me devendo. Não tem como. Porque o homem perdeu a glória, ele perdeu a presença perfeita de Deus, viu que tinha pisado na bola, tentou dar um jeito, mas Deus ainda na sua infinita misericórdia manifestou o seu amor e os vestiu com peles de animais. Aquele vestimento de peles de animais era só um simbolismo do que ainda ia acontecer. Porque em Gênesis 3, no versículo 15, quando ele vai falando com a serpente, Deus fala para a serpente, diz assim, olha, eu porei inimizade entre você e a sua descendência. Sabe que vai vir um descendente que vai pisar, que vai esmagar a sua cabeça. Ele estava falando de Jesus que viria para esmagar a cabeça da serpente e nos colocar de volta nessa posição perfeita, de comunhão perfeita com Deus. E isso é que é ser justificado, ser justiça de Deus. O homem tentou se justificar, dar um jeitinho, uma justificativa, mas não conseguiu. E Deus, na sua infinita misericórdia, falou que ia resolver. Mas sabe que a pele daqueles animais não resolveu plenamente o problema de Adão e Eva. Não resolveu o problema do pecado, mas amenizou. E é tão interessante que a gente olha a Bíblia inteira, a Bíblia toda fala sobre alianças e fala sobre esse amor infinito de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que olha para um homem e diz, eu vou fazer algo em direção a você. A iniciativa sempre foi de Deus em relação a nós. Sempre. Porque nós não tínhamos nem noção. Quando Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar, nós nem sabíamos que a gente um dia ia virar gente. Mas Ele já fez todas essas coisas por nós. Amém? E é interessante também que todas as alianças, elas têm termos, elas têm condições. Vá comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, vamos ler do versículo 12 até o versículo 21, tá bom? Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, se Deus não tivesse dito não mate, ou seja, se não tivesse uma lei dizendo que não era para fazer, né, não ia ter como ter punição. E aí ele vai dizendo, entretanto, versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem? Diga, Jesus. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, falando de Adão,
Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que ele quer dizer? Que a ofensa de todos os homens foi justificado pela morte de um só, que foi Jesus. Adão, ele foi um só, representando toda a humanidade. E por causa do pecado dele, toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado. E aí, de outra forma, ele vai dizendo, de outra maneira, assim como por causa de um homem a ofensa passou para todos os outros, a graça, a bondade, a manifestação e a justificação vai passar para todos os homens também, por causa da morte de um só, que é Jesus. E aí ele vai falando, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, graças a Deus por isso. Porque se Deus dissesse assim, não, a humanidade pecou quando foi representada por Adão, então acabou a conversa, não tem esperança para vocês. Mas graças a Deus, pela misericórdia, pela bondade, pela graça de Deus que providenciou, não simplesmente uma cobertura de pecado, mas Ele providenciou a justificação do nosso pecado. E o que é ser justificado? É a capacidade de você estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. E o que é melhor, não foi algo que você fez como Adão tentou fazer cozinhando folhas. Não é algo que a gente tenta fazer, porque por melhorzinho que alguém seja nessa terra dos viventes, ninguém é bom o suficiente para se justificar diante de Deus. Mas quando nós entendemos que é o sacrifício dele que traz para nós essa justificação e essa capacidade de estar de novo diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, a gente baixa a bola. A gente se acalma, a gente se humilha diante da poderosa mão de Deus, sabendo que Ele, a seu tempo, nos exaltará. Sabendo que não é porque a gente é bonzinho, bonitinho, cheirosinho, não é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, é por causa dEle, é para Ele, é por Ele, por meio dEle todas as coisas. Foi uma iniciativa dEle, não foi uma iniciativa minha. E aqui no versículo 18 ele diz, pois assim como, ou seja, do mesmo jeito, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim, ou seja, com o objetivo de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui ele vai falando, no versículo 20, ele vai falando, sobreveio a lei. Sabe que a lei foi um dos períodos, foi uma das dispensações, foi uma das estações que aconteceram, que Deus estabeleceu a lei de Moisés. A lei, ela não veio para justificar o homem, ela não veio para salvar o homem e colocar o homem de volta nessa posição perfeita de comunhão que Adão perdeu. Mas ela veio para amenizar essa distância, ela veio para amenizar esses juros do pecado que vinha rolando desde que Adão contraiu a dívida. Me entende? Ela veio como um termômetro. Sabe que se você tiver com febre, você coloca o termômetro apenas para identificar com quantos graus você está, mas o termômetro em si não resolve o seu problema.
Da mesma forma, a lei não resolveu o problema do homem, apenas deixou claro para o homem que existia um problema e que ele precisava de algum remédio para resolver e para curar esse problema. Mas a lei em si não podia. É tanto que aqui em Romanos, no capítulo 3, também no versículo 20, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos foram encerrados nessa mesma condição, como nós acabamos de ler aqui em Romanos 5. Todos, a humanidade inteira, estava representada em Adão. Por isso que todos eram considerados pecadores, mesmo que não tiveram pecado na mesma natureza que Adão pecaram. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, eu não fiz o que Adão fez. Não, não fez. Mas nós estávamos representados nele. Mas nós também não merecíamos o que Jesus fez, mas a vantagem de Jesus a gente quer. Então, é bom quando a gente olha a palavra e a gente entende que não é pela gente, é por causa dele, é o amor dele. E é tão maravilhoso porque ao longo da história, Deus foi falando com o homem, né, e como a gente falou aqui, né, da aliança edênica, a adâmica, noética, e todas as outras, Deus foi estabelecendo memoriais. Os memoriais, eles servem para o homem fazer o quê? Lembrar. Né? Eu vou citar alguns memoriais. O arco-íris, por exemplo, é um tipo de memorial que foi levantado depois do dilúvio. Então, a Bíblia fala, né, que todas as vezes que vissem o arco-íris, era para lembrar que Deus não ia mais destruir a terra através de águas. Uma outra é a circuncisão. Também a Páscoa, que falou em Êxodo, no capítulo 12, quando fala da saída do povo do Egito. Quando eles foram libertos daquele tempo de cativeiro, porque eles foram desobedientes, porque eles foram rebeldes, porque eles não ouviram ao Senhor, e eles permaneceram presos e escravos naquela situação. Deus nunca quis que o homem fosse escravo. Deus nunca quis que o homem estivesse preso em nada. Mas a desobediência levou o homem a essa situação. Mas Deus providenciou a saída deles do Egito. Nessa época também, em Êxodo, no capítulo 12, se vocês quiserem ler depois, fala que Deus mandou matar um cordeiro e passar nos umbrais da porta. Sabe, foi um outro ponto que Deus estabeleceu uma aliança de sangue com o homem também. Assim como na circuncisão que Deus falou muito tempo antes com Abraão. Né, a circuncisão, né, ou seja, cortar um pedaço do prepúcio do menino quando ele tivesse 7 dias, era como um sinal, era como uma aliança, porque toda a humanidade estava representada em Adão. Depois, a iniquidade foi se multiplicando, e aí Deus levantou um homem, segundo o coração dele, um homem que era íntegro e puro diante de Deus, dadas as devidas proporções possíveis, que era Noé. E Deus falou com Noé para ele construir uma arca. Noé construiu essa arca. E a gente lembra, né, do dilúvio. Depois desse dilúvio só sobraram 8 pessoas. Aí você pensa, nossa, essas 8 vão se consertar, né? Essas 8 vão começar o negócio de novo, vamos começar bem feito, né? Já tem um histórico ruim na família, né? Vamos fazer direitinho o negócio. Mas não fizeram, não. A iniquidade foi se multiplicando, até que chegou numa época que foi a Torre de Babel. Que os homens, era tempo do governo humano, eles disseram, olha, a gente não precisa de Deus, não. Vamos construir uma torre aqui bem alta, para que a gente toque os céus e que a gente reconecte. Sabe que eles começaram ali um ajuntamento e eles falaram a mesma língua, eles conversavam entre si, eles projetaram e eles foram de baixo para cima tentando construir uma torre. Deus olhou e viu, olha, eles estão unidos. Se eles estiverem unidos desse jeito, eles vão fazer qualquer coisa, vão fazer algo, vamos confundir as línguas deles. E sabe que as línguas foram confundidas de cima para baixo. Por quê? Porque Deus sabe que onde existe unidade, existe força e existe poder. Mas como o propósito do coração deles não era o propósito do coração de Deus, eles precisaram desbaratar aquela situação. Mas hoje nós estamos na nova aliança. E hoje, quando nós falamos em línguas, não é trazendo confusão, mas é falando a essência daquilo que o céu fala. É a linguagem do céu. Amém? E o outro memorial que a gente pode lembrar aqui na Bíblia é a ceia, que é isso que nós vamos celebrar hoje, comemorar hoje. A ceia, ela é um memorial. Né? Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês celebrem a ceia até que eu venha.
Sabe, nós estamos aguardando a volta, a segunda vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez, mas ele vai vir nos buscar a segunda vez. 1 Coríntios, abra lá, por favor, 1 Coríntios, no capítulo 11. Obrigado, Pai. Obrigado. Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, a ceia do Senhor, a ceia, ela é feita e ela é comemorada. Tem igrejas que comemoram a cada mês, a cada ano. Você pode fazer a ceia do Senhor na sua casa, com a sua família, ou até sozinho, não tem problema nenhum. Porque o que ele está falando aqui é para que nós façamos em memória dele, lembrando o sacrifício dele até que ele venha. Lembrando do corpo dele que foi moído pelas nossas transgressões, do sangue dele que foi derramado pelo nosso pecado. Nós celebramos a morte de Jesus e antecipamos, anunciamos a segunda vinda dele. Então, quando nós ceiamos, nós não estamos falando de nós estamos falando dele. E sabe que, claro que a Bíblia fala, né, para nós não tomarmos a ceia de qualquer jeito, de maneira leviana. Mas existem muitas pessoas que deixam de participar da mesa do Senhor porque elas estão debaixo de um senso de condenação tão grande que elas não se acham dignas de participar da ceia. Isso tem 2 pontos. O primeiro ponto pode ser a reverência, pode ser o temor, a seriedade de não fazer as coisas de qualquer jeito, e isso é um ponto positivo. Mas, por outro lado, muitas pessoas não fazem porque estão debaixo de um senso de condenação. Sabe que tem uma pergunta muito, muito simples para você saber se você pode ceiar ou não. É você se perguntar: se eu morrer agora, eu vou para o céu ou não? Porque se você morrer, você vai para o céu, por que você não é digno, então, de participar da ceia? O céu não é muito mais poderoso do que isso aqui? E se a pessoa falar: não sei, eu não sei. Você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. E entender que é por causa do sangue dele que você pode participar. Não é por causa do seu sangue, não é por causa do seu sacrifício, não é porque você é perfeitinho e fez tudo correto durante a semana. Não. Porque se nós só estivéssemos dignos diante do Senhor, quando a gente estivesse perfeito, ninguém estaria digno diante dele. Mas foi o sacrifício de Jesus que nos tornou dignos de estar na presença dele, de ceiar, de lembrar do sacrifício que ele fez, de saber que quando eu como esse pão, não é só um pão que eu estou comendo, eu estou lembrando que o corpo dele foi moído pelas minhas transgressões. De quando eu bebo esse suco de uva, não é só um suco de uva, não, que isso aqui nem enche o bucho. Não mata a fome de ninguém, isso aqui que a gente come aqui. Não, isso aqui é um memorial, é para a gente lembrar do sangue dele, que foi derramado pelos nossos pecados. E o sangue dele nos reaproximou e nos colocou em perfeita comunhão com o Pai. Então, se você não tem certeza da sua salvação, hoje no final a gente vai fazer um apelo e você pode receber Jesus. Sabe que não é vergonha nenhuma não ter certeza da salvação? Vergonha morrer e ir para o inferno porque não teve coragem de dizer que queria Jesus. Todo mundo aqui já fez isso, e isso é importante. Por quê? Porque o mais importante, o mais difícil, Jesus já fez, que foi derramar a sua própria vida em nosso lugar. O nosso papel é só dizer: eu não dava conta mesmo não, eu quero o sacrifício que o Senhor fez por mim. É só isso. E receber. Então, sabe, se você não recebeu Jesus, receba e participe da ceia hoje. Se você está debaixo de condenação, já conserte aí o seu coração e diga: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Eu quero participar, eu quero participar dessa mesa com os meus irmãos, lembrando do sacrifício que o Senhor fez e anunciando a tua morte até que o Senhor venha a segunda vez buscar a tua igreja. Amém? Outra coisa importante a respeito das alianças é o registro delas.
Sabe que quando a gente casa no cartório, né, tem o registro, a ata, a folha, fica tudo estabelecidinho. Então Deus também, ele fez maneiras de registrar as alianças. Então tinha as tábuas da lei, tinha os livros da lei, né, tudo escrito, a palavra que foi escrita, mas acima de tudo, hoje na nova aliança, é a palavra de Deus no nosso coração. E é isso que ele disse lá em Ezequiel, no capítulo 31. Ele disse, olha, eu vou transformar o coração de pedra de vocês em coração de carne. E eu vou inscrever em vocês as minhas palavras e vou ensinar vocês a andar nos meus estatutos. Então a palavra escrita, ela precisa passar para dentro do nosso coração e ser verdade dentro de nós. Não adianta eu saber todos os versículos de cor, eu saber um monte de Bíblia e não ter essa palavra impregnada no meu coração para transformar a minha maneira de viver. A palavra de Deus tem que afetar a minha maneira de existir, tem que afetar a minha maneira de pensar, a minha maneira de me comportar, de andar nessa terra, até que Ele venha buscar a igreja gloriosa dEle. Amém? Outra coisa interessante que a gente vê nessa matéria de aliança de sangue é sobre as dispensações. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que existem 7 dispensações diferentes. Não precisa assustar, não é difícil. As dispensações, o que são as dispensações? São métodos diferentes de Deus lidar com o homem. Então, por exemplo, como eu citei lá, Adão, né? O que Deus fez? Deus matou animais, pegou a pele e vestiu esses animais. Então, foi esse método que Deus teve para amenizar o problema do pecado. Então, foi o que Deus colocou à disposição do homem naquela dispensação, naquela época, naquela era, naquela estação. Então, o que Deus está dispensando, né? Quais são os recursos que Deus dispensou em cada estação? E essa revelação foi sendo progressiva, porque todas as coisas que Deus foi falando na palavra dele, todas as dispensações e todas as estações, tudo foi pré-anunciando a vinda de Jesus. Quando a gente olha para a palavra, a gente olha para Adão, aí depois a gente olha para Abraão, depois a gente olha para Moisés, depois a gente olha para José, depois a gente olha para Davi, depois a gente olha para Jesus, e a gente vê que tudo estava anunciando a vinda de Cristo. Todos estavam anunciando, são pré-figuras. Né? E é interessante porque a gente entende essas 7 dispensações e a gente vê. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que foi desde a criação do homem até a expulsão do homem do Éden. Quando o homem pecou, Deus tratou com o homem, lidou com esse homem e o expulsou do Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que foi quando o homem comeu o fruto, quando ele pecou, e ele teve a consciência do bem e do mal. Então foi da época do Éden até a época do dilúvio, até a época de Noé. A terceira dispensação foi o governo humano, que aconteceu após o dilúvio até a Torre de Babel. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. Depois de Babel, Deus chamou Abraão, fez uma aliança com ele, estabeleceu a circuncisão como um sinal dessa aliança e fez para ele uma promessa. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus chamou Abraão e fez essa promessa para ele. E essa promessa que Deus fez para Abraão é eterna. Abraão, ele creu nisso, e isso foi imputado a ele como justiça. Abraão foi justificado diante de Deus, porque ele creu naquilo que Deus tinha falado. Deus falou que ele seria pai de nações, ele não tinha possibilidade natural, possibilidade humana de ser pai de nações, mas Deus fez algo extraordinário. E sabe, quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Ele é poderoso o suficiente para providenciar aquilo que nós não podemos providenciar. Porque se você puder fazer, como que você vai dar glória a Deus? Se tudo que tem prometido para você, você domina, você fica igual o povo da Torre de Babel. A gente não precisa de Deus, vamos construir uma torre, a gente se vira aqui. Mas quando a gente olha para as promessas de Deus, para os planos de Deus, para a nossa vida, a gente pensa, gente, eu não tenho recursos suficientes para cumprir.
Então eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. E todas as pessoas que são cheias de Deus e cheias do Espírito Santo, elas nunca têm o suficiente para concretizar tudo que Deus prometeu. Não tem como. Porque Deus é exageradamente exagerado. Ele só pensa grande. E a gente precisa pensar grande também. E aí eles ficaram, né, até o tempo que Israel ficou lá no cativeiro. E eles foram libertados e foram para o Egito. É interessante que durante esse tempo, né, da promessa, todas as promessas que Deus fez, tudo que dependia do homem, o homem quebrou. O homem não cumpriu nada. Por que o homem não cumpriu nada? Porque ele não podia, porque ele era pecador. Porque ele não tinha habilidades mais daquilo que Deus tinha soprado dentro dele. Ele não tinha mais o fôlego de vida, ele não tinha mais o Espírito de Deus habitando dentro dele, ele não tinha a capacidade, inteligência suficiente para fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E aí a quinta dispensação é a dispensação da lei. Que depois que o homem saiu do Egito, eles foram para o deserto. E lá no deserto, lá no Sinai, Deus apresentou a lei. Então, como eu disse, a lei era simplesmente um termômetro para identificar a dureza do coração do homem e a incapacidade do homem de ser justificado diante de Deus. E a sexta dispensação, que é a que nós estamos vivendo hoje, é a dispensação da igreja, que ela foi inaugurada, iniciada através da morte sacrificial de Jesus. E aí ela introduziu, né, a graça pura, o favor imerecido. Porque até o sacrifício de Jesus, tudo dependia daquilo que o homem dava, daquilo que o homem podia fazer, mesmo Deus sabendo que o homem não podia corresponder àquilo que ele estava pedindo. Mas Deus, ele foi colocando meios para que o homem amenizasse aquela situação, para que Deus conseguisse se achegar de certa forma ao homem. Ele criou o tabernáculo, ele mandou o homem construir o tabernáculo para estar de alguma forma no meio daquele povo pecador, daquele povo de coração duro. Mas Deus sempre desceu no nível do homem, para estar com esse homem, para andar em comunhão com ele, mesmo que fosse o mínimo possível, porque o homem não podia, porque senão ele seria fulminado pela glória de Deus. E é interessante que quando a gente olha para a antiga aliança, a gente vê que existia apenas duas classes de pessoas. Os judeus, que foram os descendentes de Abraão, que Deus falou lá em Gênesis no capítulo 12, que ele falou, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus fez um povo a partir de Abraão, separou esse povo, que foi o povo judeu, e guardou esse povo ao longo das eras, ao longo das estações, guardando as promessas, cumprindo as promessas e trazendo esse povo guardado por ele. E aí existia o povo judeu e todo o resto da humanidade, que não tinha aliança com Deus, que eram os gentios. É interessante a gente pensar isso, porque Deus, ele providenciou um meio, mas ele não disse que só os judeus seriam salvos. Ele disse, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele não disse, Abraão, em ti será salva a sua descendência. Não. Vá comigo, abra lá, por favor, em João, no capítulo 1. 11 e 12. Diz assim, versículo 11 primeiro, por favor. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando que ele veio, né, da descendência dos judeus, mas os judeus não entenderam que ele era o Cristo. Porque os judeus, eles estavam esperando um Jesus, um Cristo, um Messias, militarmente armado, poderoso, que fosse defender eles do Império Romano, que fosse sair destruindo todas as coisas. Eles pensavam que Jesus ia nascer rico, poderoso, naturalmente falando, militarmente armado. Mas Jesus, ele veio e nasceu numa manjedoura. Ele veio quebrando os biscoitos de todo jeito dos judeus. Por quê? Porque Jesus, ele sempre fez de maneira que o homem nunca imaginava. E aí no versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, todos quantos o receberam, ou seja, não importa se é judeu, não importa se é gentil, agora nós estamos numa época que não importa da sua descendência, se você receber Jesus como Senhor da sua vida, você se torna igreja. Aqui no versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia! Então Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele veio revelar o amor de Deus encarnado para que a nossa dívida que foi contraída lá em Adão fosse plenamente, totalmente paga. Amém? E aí é importante a gente entender isso, que judeus e gentios, agora na nova aliança, através do sangue de Jesus, são feitos em um. Vá comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 2. Existem vários textos no Novo Testamento que falam a respeito disso. Infelizmente, a gente não tem tempo para ler todos, mas vai anotando. Sabe que algo muito importante é a gente anotar, escrever, estudar, para a gente ler de novo, para a gente gravar. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, é rico demais. Sumiu Efésios. Efésios, Gálatas, Efésios. Capítulo 2, ok. Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Por que gentios na carne? Alguém aqui era judeu antes? Alguém foi circuncidado? Então, você era gentio na carne. Né? Nós não éramos da descendência de Abraão, no sentido de que éramos judeus. Então, portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, chamados de incircuncisos pelos judeus que são circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, antes de conhecer Jesus, todos nós estávamos nessa situação aqui. Distantes das alianças, das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí no versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Que ambos? Que um? De ambos os povos, de judeus e gentios. É disso que a gente está falando. Está falando que de judeus e gentios Ele fez um. Porque o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que inimizade? Que parede? A distância que havia entre aqueles que tinham aliança e aqueles que não tinham aliança. Estão acompanhando? E ele vai falando, aboliu na sua carne, ou seja, no corpo de Jesus, ele mesmo aboliu, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, a partir de agora não era mais a lei de Moisés que ia entrar em vigor. Ele aboliu, para que dos dois, de judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! Então Jesus, a partir do próprio corpo dele, ele destruiu a diferença que havia entre judeus e gentios. Não importa se tinha aliança ou se não tinha aliança. A aliança que está valendo agora é através do corpo dele. Amém. Que foi moído pelas nossas transgressões e por causa do sangue dele que foi derramado por causa do nosso pecado. Agora, em Cristo, nós somos um.
somos uma família, nós somos um corpo. Nós somos reaproximados com Deus, como um pai, como ele diz aqui no versículo 19, no versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. O que Adão perdeu? Perdeu o acesso, perdeu a comunhão, mas Jesus veio restaurar essa comunhão perfeita. Amém? Aqui em Efésios 1 ainda, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Então é muito maravilhoso a gente entender isso, que Deus, ele nos predestinou para sermos filhos. Existem pessoas que leem esse tipo de texto e pensam, Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para o inferno. Mas Deus predestinou todos para a salvação. Porque em Cristo, como nós lemos lá em Romanos, no capítulo 5, toda a humanidade estava representada. Então, Cristo, ele veio pagar o pecado de todos. A Bíblia fala isso também em 1 João, no capítulo 2. Que ele já pagou o preço pelo pecado de todos. Agora, como nós lemos em João, no capítulo 1, no versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o privilégio, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus já estabeleceu a vontade perfeita dele, de que todo homem seja salvo. Mas nós temos o livre-arbítrio. E muitas pessoas perguntam, mas olha, Deus é soberano, Deus já sabe. Deus já escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. Não, porque Deus é soberano e é soberano sim. Mas na soberania dele, ele estabeleceu que o homem tem escolha. Na soberania dele, ele estabeleceu o livre-arbítrio e ele disse que nós podemos escolher aquilo que nós queremos. Então, nós podemos fazer a escolha correta. É a vida ou a morte? Né? Ele falou isso para Josué. Olha, Josué, eu coloco diante de você 2 caminhos aqui. O caminho da vida e o caminho da morte. Fica a dica, escolhe a vida. Né? Então, nós precisamos ser despertados para entender o poder dessa aliança que nós temos em Cristo. Não é uma aliança qualquer. Não é porque você, de repente, pisou na bola, fez alguma coisa que não devia, que você quebrou essa aliança para sempre e você perdeu a comunhão com Deus. Não. Isso não é desculpa para a gente viver de qualquer jeito, não. Nós precisamos sim melhorar. Nós precisamos sim trabalhar coisas em nós, ser limpos pela palavra. Agora, a gente não pode ficar debaixo de um senso de condenação eterno, sendo que Jesus já nos libertou dessa condenação e já nos colocou no lugar de acesso ao Pai. Precisamos entender que não é porque eu faço tudo correto que eu sou aceita. Eu sou aceita por causa do sacrifício dele. Amém. E por causa do sacrifício dele, eu entro na presença de Deus. É como a Bíblia diz em Hebreus. Olha, um livro maravilhoso para ler sobre alianças, sobre a nova e a velha, é o livro de Hebreus. Ele vai falando sobre a diferença da nova, a diferença da velha. Ele vai dizendo que na antiga aliança o sangue de animais era derramado. Mas hoje o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas por nós. Não precisamos mais de escolher animais para ser sacrificados, para justificar nada, porque Jesus foi justificado de uma vez por todas, para pagar o meu e o seu pecado. E é por causa disso que abra lá, por favor, em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus 4, vamos ler a partir do 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura
que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, não adianta fazer igual Adão, que cozinhou umas folhinhas para tentar tampar o problema, para tentar tampar o pecado. A Bíblia fala lá em Jeremias, em Isaías, aliás, que o nosso pecado diante de Deus é como um trapo de imundície. Sabe o que é um trapo de imundície? Era as ataduras que eram usadas nos leprosos. Imagina como era nojento um trapo daquele coberto nas feridas de um leproso. Ele está dizendo que os nossos pecados e a nossa tentativa de justificar o nosso pecado para Deus é como um trapo de imundície. É nojento. Mas graças a Deus que Jesus já tirou as nossas ataduras e nos deu vestes de louvor. Ele não só tirou as ataduras podres que a gente tinha do pecado, não, ele nos deu vestes de louvor. E hoje nós estamos vestidos e revestidos de Cristo. E podemos ser revestidos do Espírito Santo. Amém? E aí ele vai dizendo, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Versículo 14. Tendo, pois... Pulou o 13. Não, pulou não. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, na antiga aliança, na época de Moisés, existia o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, que entrava no tabernáculo uma vez por ano para sacrificar com sangue de animais para tentar cobrir os juros do pecado. Mas ele está dizendo que agora nós temos Jesus como Filho de Deus, que como um grande sumo sacerdote que nos representou, ele penetrou os céus, por causa disso nós podemos conservar firme a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diga assim, ele me substituiu. E aí, porque a gente entende tudo isso, tem o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, por que eu entendo que eu não tenho um sumo sacerdote que não possa se compadecer das minhas fraquezas? Porque eu entendo que ele me representou perfeitamente? Porque eu entendo que não há criatura que não seja manifesta na sua presença? Ou seja, ele está me vendo, não adianta eu tentar me esconder? Porque eu entendo isso e entendo que apesar dele ver o meu problema, ele já resolveu o meu problema e ele me aceita. Por causa disso, com esse entendimento, o entendimento dessa aliança que eu tenho, por causa disso eu posso me achegar. Como? Envergonhadamente? Me sentindo sujo? Não, com confiança. Confiadamente. Confiando em quê? Porque eu sou maravilhoso? Ai, meu Deus, eu sou o máximo. Gente, você não sabe tanto que eu sou boa. Gente, pensa uma mulher boa. Não. É por causa dele. Foi ele. Foi ele que deu. Ele que teve a iniciativa, não fui eu. E quando eu entendo que é por causa dele, aí, primeiro, eu tento melhorar, sim. Mas eu tiro do meu lombo o peso da condenação. Porque o peso da condenação nos afasta de Deus e nos afasta da comunhão com os santos, com o povo de Deus. E aí eu posso me achegar confiadamente diante do trono da graça para receber misericórdia, para receber socorro em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna pode ser qualquer uma que eu precisar. Qualquer uma que você precisar. Não, mas eu não vou levar isso diante do trono, não vou levar isso diante de Deus, que isso é uma bobagem. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Não tem nada que você pense, não tem nada sobre você que Deus não se importe. Deus se importa com você. Deus ama você. Ele mesmo enviou o Filho dele em seu lugar para te reconectar com a presença santa dele. Para que nós tivéssemos livre acesso a esse trono. Para que nós tivéssemos acesso a essa aliança que foi quebrada. E que foi quebrada ao longo das estações.
Mas hoje, em Cristo, nós fomos reaproximados. Nós somos um, nós somos a igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, coluna e baluarte do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Nós somos a igreja, nós somos fortes, nós somos mais do que vencedores. Não existe nada que possa nos parar. Nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque por causa dele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. E por causa do amor dele, nós somos reaproximados nessa presença santa. E um dia todos nós estaremos diante dele. Plenos, sem culpa, sem conta para pagar. Aleluia! Sem doença, sem problema, sem nenhum tipo de ofensa. Estaremos todos santos. Agora, enquanto nós não chegamos lá, vamos aprendendo a viver a vida plena que Ele preparou para cada um de nós, com leveza, com alegria, entendendo que o Evangelho não é para trazer peso de condenação, é para trazer libertação. O Evangelho é para trazer liberdade ao que está cativo, é para trazer saúde para quem está doente, é para trazer prosperidade para quem está pobre. Foi isso que Jesus falou. Sabe que João, ele teve um tempo que ele ficou confuso. E ele mandou perguntar para os discípulos de Jesus. Olha, mandou os discípulos dele, pergunta lá para Jesus, se é ele mesmo o Cristo, ou a gente ainda vai ter que esperar outro. Sabe, quantos de nós já passou por esse tipo de conflito e de confusão? Imagina o nível de pressão que João estava passando para mandar perguntar para Jesus se ele era mesmo o Cristo. Quantos de nós? Sabe que não é feio passar por pressão? Não é feio chegar diante do trono da graça para achar misericórdia e alcançar socorro em ocasião oportuna? Se na sua ocasião oportuna você está tão perturbado que você não está nem lembrando e não está nem sabendo mesmo se Jesus é o Cristo, não tem problema nenhum você perguntar para Ele, porque Ele vai te responder. Ele vai dizer o que Ele disse para João. Olha, João, os cegos estão vendo. Olha, João, os coxos estão andando. Olha, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Olhe, veja, perceba a unção, perceba a manifestação do amor de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. O Evangelho não é um conjunto de doutrininhas para a gente seguir, passo A, passo B, passo C, todo mundo engessado, parecendo uns sei lá o que, uns cabos de vassoura. Não! O Evangelho é para trazer liberdade no Espírito. É para a gente estar cheio diante de Deus. É para a gente perceber que a gente pode andar em amor com o próximo. É que a gente pode superar os nossos limites, superar as nossas adversidades. É saber que a circunstância bate na nossa porta, porque Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. É entender que no meio da circunstância eu tenho para onde ir. Eu posso me achegar com confiança diante do trono da graça, porque eu tenho uma aliança eterna com Ele, porque eu tenho uma aliança que não vai ser quebrada por Ele, porque Ele garante, porque Ele mesmo fez a promessa e Ele mesmo é fiel para cumpri-la. Ele mesmo é o sim e Ele mesmo é o amém, como diz em 2 Coríntios no capítulo 1. Pensa, abre lá, por favor, 2 Coríntios 1:20. Olha que texto maravilhoso. Olha isso, gente, presta atenção, olha com o seu olho. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Para todas, já tem o sim. Ele mesmo é o amém, ou seja, Ele mesmo prometeu, Ele mesmo cumpre. E o que depende de nós? Ter um coração quebrantado e contrito. Ele não está requerendo perfeição de você, Ele está requerendo de você um coração quebrantado e contrito, que reconhece o que precisa melhorar, que reconhece que depende dEle para todas as coisas, que o ar que a gente respira vem dEle, que a saúde que a gente tem vem dEle, que tudo que a gente é depende dEle. Que se não for por Ele, a gente amanhã de manhã nem acorda. É isso que Ele está querendo. Não é uma cambada, vou usar essa palavra. Não é uma cambada de gente perfeitinha, não. Ele está querendo uma igreja forte. Um povo que entende a aliança que tem. Um povo que entende essa aliança poderosa. E entende que por causa dEle, nós podemos todas as coisas. Amém?
Vá comigo para a gente encerrar, embora eu poderia ficar falando aqui mais algumas horas, mas precisa encerrar. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro. Vamos ler a partir do 17, por favor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se você invoca Deus como Pai, você entende a aliança que você tem, entende que essa aliança é poderosa, mas não use isso como desculpa para viver uma vidinha de qualquer jeito. Resumindo assim, nas minhas palavras. Sabendo, ou seja, tendo consciência, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia! Então, nós entendemos essa aliança poderosa e entendemos que nele nós podemos todas as coisas. Agora, se nós invocamos Deus como Pai, vamos cuidar também do nosso procedimento. Porque, como ele diz, sede santos porque eu sou santo. E nesse entendimento ele vai dizendo, porque vocês precisam entender que vocês foram resgatados da vossa maneira de viver, ou seja, o pecado que vocês viviam, o jeito, o pecado da humanidade, não só os pecados individuais, mas o pecado da humanidade foi pago em Cristo, não foi mediante prata ou ouro ou coisas preciosas natural, não, foi mediante o sangue de Jesus. E aí, por causa disso, essa consciência vai nos constranger a ser melhores. Não é porque eu tenho que parecer melhor. Sabe, a gente vive numa geração de pessoas que parecem ser alguma coisa, mas que às vezes você senta para conversar, você vê um monte de gente vazia e fútil. Mas Deus não está nos chamando para parecer ser. Ele está nos chamando para ser. Para sermos novas criaturas, cheias do Espírito, cheias da palavra, que você chega perto de um, tem palavra, chega perto de outro, tem louvor, chega perto de outro, tem exortação, chega perto de outro, tem salmo, chega perto de outro, tem hino. Um povo cheio, não é só quem sobe aqui e pega o microfone, não, é todo mundo cheio do Espírito, uns consolando os outros, uns fortalecendo os outros no amor e na palavra. Amém? Entendendo que por causa disso, porque por causa desse amor que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé e a nossa confiança precisa estar nele. E só para encerrar, porque eu só falei de 6 dispensações e nós estamos na 6ª, que é a igreja, tem a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino. Diga assim comigo, a história ainda não acabou. A dispensação do reino, quando vai ser? Vai ser depois dos julgamentos purificadores que virão após a segunda vinda de Jesus. Amém. E aqueles que não crerem agora, enquanto a igreja, sabe que nós somos igreja. E eu estava esses dias falando com o Rogério, até falei hoje de manhã com a Patrícia. Eu falo, olha, nós nos convertemos há 20 e poucos anos atrás. Graças a Deus, porque hoje está muito mais difícil se converter. Eu tenho essa impressão. Os dias são maus. As pessoas estão com o coração mais endurecido. As coisas estão mais esquisitas. E a Bíblia diz que ainda vai piorar. Mas nós que somos santos precisamos nos santificar mais. Nós que estamos cheios do Espírito precisamos intensificar as nossas orações, para que o Espírito haja trazendo consolo, para que o Espírito haja trazendo juízo, para que o Espírito haja trazendo aquilo que ele precisa fazer na vida dos homens, porque só ele pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós não podemos, mas ele pode. E aí, nós vamos entender que ele vai voltar à terra e ele vai reinar sobre uma Israel restaurada e sobre a terra por 1000 anos. E nós, igreja, reinaremos com ele. Então, a história ainda não acabou. Nós estamos na 6ª dispensação. Nós somos a igreja. Nós não somos qualquer coisa. Essa terra só não foi destruída por causa da igreja aqui na terra.
Mas nós precisamos nos posicionar como igreja, entendendo que nós somos luz e sal nessa terra, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, salgar, e depois dar a água viva. Porque o sal coloca sede, mas a água viva vem para matar a sede. Então seja aquele que coloca sal na boca de quem está perto. O que você tem? Você é diferente. Consciência da aliança. Sabe que as pessoas precisam olhar e para você. Sabe, algumas coisas aconteceram na minha vida esses dias e as pessoas pensam assim, mas como que você conseguiu isso? Né, Renato? Como que você conseguiu isso? Não existe, isso não existe. Existe. Para quem tem aliança, existe. Para quem tem aliança, Deus criou que não existe para te favorecer. E é como ele disse em Malaquias, mais uma vez verão a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. A diferença na sua vida precisa aparecer. As pessoas precisam olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente. É diferente, bote sal na vida das pessoas. Não é ficar aqueles crentes chatos que fica pregando, enchendo o saco dos outros. Não, desculpa a expressão, é horrorosa. Amém, foi. Não dá para voltar as palavras para dentro da boca, não. Foi. Mas sabe, cheios do Espírito, com brilho no olho, que fala do amor de Deus, que fala da palavra, que anda em amor. Amém? Deus é bom demais, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu sei que nós teremos outras oportunidades e é fogo na terra. Amo vocês, um forte abraço.